a maneira como Deus age, a maneira como Deus faz e o que Deus faz para proteger você, para proteger o teu povo, para proteger os seus queridos. Por que não dizer a menina dos seus olhos? O que Deus faz para guardar os seus escolhidos. E é uma passagem na Bíblia, uma história forte de alguém, de um homem chamado Ramã. O povo de Israel haviam sido levado para o cativeiro em Babilônia, e em todo o reino de Susa, ou Suzã, e lá eles ficaram. E passado muito tempo, após já, na verdade até a liberação que eles voltaram após os 70 anos, então o povo que ficou, e havia ali uma família, um homem, e naquele reino havia este homem, digamos que o braço direito do rei. E aquele homem tinha um intento no seu coração, uma maldade no seu coração, digamos assim, por não gostarem do povo de Deus, por não gostarem dos judeus. E essa revolta que ele teve no coração cresceu mais ainda após um episódio que aconteceu, que ele, se sentindo muito grande, muito poderoso dentro do reino, o orgulho cresceu no coração. E nós sabemos da onde vem o orgulho, da onde vem a inveja, da onde vem os ciúmes. E ele, todo pomposo, todo orgulhoso, pela posição elevada que ocupara no reino, e ele se sentiu como que um Deus, e criou um decreto para que todas as pessoas do reino se curvassem, se dobrassem, se ajoelhasse diante dele quando ele passasse por onde ele passasse. Mas dentro daquele reino havia alguém ali, servo do Deus vivo. E quem é servo do Deus vivo só se curva diante do Deus vivo, não se dobra diante de mais nada, não se ajoelha diante de nada, a não ser diante do próprio Deus, para adorá-lo, para reverenciá-lo, para homenageá-lo. E todas as vezes que Ramã passava por Mardoqueu, a história diz que Mardoqueu não se curvava, não se dobrava, não se ajoelhava, não reverenciava aquele homem, não o reconhecia como um Deus, como ele queria ser reconhecido. E por isso ele criou no seu coração um plano: tirar a vida do Mardoqueu. E ele, pela sua astúcia, foi muito mais além ainda. Com a maldade no seu coração, decidiu então que por este ato, por essa situação de Mardoqueu, ele decidiu tirar a vida de todos os judeus que viviam no reino. Mas Deus tem as suas maneiras de trabalhar, Deus tem as suas maneiras de agir, Deus tem as suas maneiras de fazer. E às vezes a coisa, ou as coisas acontecem ao nosso derredor, em torno de nós, em nossas vidas, e às vezes nós estamos achando que está dando tudo errado. E não está dando errado. É Deus que está trabalhando, é Deus que está fazendo, é Deus que está agindo. E quando Deus está no negócio, tudo sai perfeitamente direito, sai bem, porque está dentro da vontade de Deus, e é Deus que está fazendo. E a gente não entende, a gente não compreende, porque Deus não é Deus de entendimento. Deus é Deus de crença, em Deus se crê. Não procure compreender Deus, não procure entender Deus, porque Ele está muito além de nós. Deus é o Criador, nós somos a criatura jamais entenderá o Criador.
E Deus havia criado um plano para salvar o seu povo. E dentro desse plano, Deus levantou Ester como rainha naquele reino. Deus fez com que aquele rei escolhesse Ester para ser rainha naquele reino. E quem era Ester? Nada mais, nada menos do que sobrinha de Mardoqueu. E quando aquele homem, Hamã, ele cria todo aquele plano no seu coração para destruir o povo, é criado o decreto, é feito o decreto e é assinado pelo rei. E quando parece que tudo vai para o fim, parece que tudo vai acabar, parece que nada tem solução mais, e é aí que entra o agir de Deus. E Deus faz com que, antes desse episódio, Deus permite e faz com que Mardoqueu seja um mensageiro e salva a vida do rei por alguém, por um ou dois de seus súditos, que na verdade um dia intentaram contra a vida do rei, tentaram matar o rei, e Mardoqueu avisou, e foi inquirido e descoberto que na verdade era real o plano. Mas se esqueceram de Mardoqueu, projeto de Deus, plano de Deus. E você não está esquecido, tá? Pode estar esquecido pela sociedade, pode estar esquecido pelos teus líderes, pelos teus governantes, porque lidera você, mas por Deus você não está esquecido. Deus não esqueceu de você. As tuas boas ações estão diante do trono de Deus, e no tempo certo Deus vai responder. Deus tem o tempo de agir, Deus tem o tempo de fazer. E Mardoqueu deu livramento ao rei com isso, e passou-se os anos, aconteceu todos esses episódios. E quando uma noite, ou um dia na verdade, após o decreto já assinado, pronto, Hamã manda construir uma forca, porque na forca ele queria executar Mardoqueu. Ele queria ter o prazer de ele próprio executar Mardoqueu. E numa noite, Deus permite, Deus faz com que aquele rei perca o sono. E aquele homem não consegue dormir. Então a história, a Bíblia diz que ele chamou seus escribas lá para lerem as crônicas, a história. E é lido naquela madrugada, alguém está lendo, ele está lendo ali, ele está vendo as crônicas. E de repente ele depara com uma situação que um dia alguém havia salvado a vida do rei. E esse alguém se chama Mardoqueu. E o rei chama ali alguém e pergunta o que haviam sido feito por Mardoqueu. E quem era esse Mardoqueu? Então ele descobriu que nada foi feito por Mardoqueu. Ninguém havia retribuído esse bem. Ninguém havia gratificado, digamos assim, Mardoqueu por ter feito isso. Era plano de Deus, é o propósito de Deus, era o projeto de Deus. Então, na manhã seguinte, quem é a primeira pessoa que chega no palácio do rei? O todo-poderoso, o pomposo Hamã. E o rei manda chamá-lo, e o rei pergunta a ele, Hamã, o que o rei deve fazer para honrar um homem cujo rei deve a sua vida? E ele, se sentindo que era ele, ele disse para o rei que o rei vestisse
a tal pessoa com as vestes reais, coroasse com a coroa do rei, que equipasse, né, o meio de transporte do rei e que assentasse essa pessoa e que colocasse alguém na frente para estar puxando e gritando: assim o rei faz com aquele que o honra, assim Deus honra aquele, assim o rei honra aquele cujo rei se agrada. E o rei então diz exatamente da seguinte maneira: então faça tudo isso para Mardoqueu. Veste ele com as vestes reais, com a coroa real, com o meio de transporte do rei, e você vai na frente puxando e gritando que assim o rei faz com a pessoa cujo rei deve a vida, cujo rei se agrada. Foi a maior humilhação. Ele que estava todo pomposo, estava prestes a tirar a vida de Mardoqueu, e Deus exalta Mardoqueu. Deus faz com que o seu algoz, Hamã, ele próprio que ia destruir o povo judeu, ele próprio que ia ter o gosto de tirar a vida, de enforcar o Mardoqueu, e é ele que tem que sair nas ruas da cidade, puxando pela rédea do animal e gritando no meio da rua que assim o rei faz com aquele cujo rei deve a vida, com aquele cujo rei honra. Foi a maior humilhação para aquele homem, Hamã. Era Deus exaltando Mardoqueu. Entendeu o que está acontecendo na tua vida, meu irmão, minha irmã? A tua luta, a tua prova, a dificuldade que você está enfrentando é porque Deus vai te honrar. Deus vai engrandecer o teu nome. Creia. Remanagasuri anda, labacheri anda, lamaia. Remicou na surianda, lamá. Creia. Toma posse dessa palavra para a tua vida. Deus vai te honrar. Deus vai exaltar o teu nome. Deus vai elevar o teu nome, o teu ministério, o teu chamado. É grande o que Deus tem para a tua vida. Os teus inimigos caem por terra e o nome do Senhor é exaltado na tua vida, porque Deus é quem te exalta. É Deus que exalta o teu nome e põe os teus inimigos por terra. Todos aqueles que abrem a cova, nela cairá. Hamã preparou uma forca para Mardoqueu, e na mesma forca que ele preparou para Mardoqueu, ele foi enforcado. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Deus põe os seus inimigos por terra. Deus faz os seus inimigos cair por terra nesta noite. Me coma na gassúria. Toma posse dessa palavra. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar, porque estou ministrando a palavra, não porque Deus está aqui. Nem tudo está perdido. A hora de Deus vai chegar para a tua vida, para Deus te abençoar, para Deus te honrar, para elevar o teu nome, para exaltar o teu nome. Deus tem um compromisso contigo. Deus tem um compromisso sério com a tua vida. Deus não te chamou para você ser esquecido. Não, Deus chama, Deus cuida de ti. Deus cuida da tua família. Deus cuida da tua vida. Hamã sai dali cabisbaixo. Depois desse episódio, entristecido, vai embora, revoltado, bravo, chateado. Perdão. E quando ele chega na casa dele, ele ainda leva um fora da tua esposa que diz: se você já caiu diante de Mardoqueu, imagine o que vem por aí. Digamos assim, eu estou conjecturando. Se você caiu diante de Mardoqueu, ou seja, Mardoqueu não é ninguém, Mardoqueu não é nada, e você é o grande, você é o sucessor do rei, e agora você cai diante de Mardoqueu. Mardoqueu não podia ser nada, não podia ser ninguém para aquela família, para o inimigo. Mas para Deus, ele era um escolhido, separado por Deus,
para ser exaltado pelo próprio Deus, para que o nome do Senhor Deus fosse exaltado através da vida de Mardoqueu.